Paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Se você é novo por aqui, eu sou o pastor Henrique Oliveira. Nesse canal nós temos devocional de segunda a sexta às 8h30 da manhã e leitura bíblica às 22 horas. E seja muito bem-vindo. A gente vai ler agora, dar continuidade, na verdade, no livro de Atos dos Apóstolos. Mas antes, se você é novo por aqui, se inscreva, curta, comente e compartilha esse vídeo para a gente alcançar o maior número de pessoas para a nossa comunidade aqui de leitores bíblicos aumentar e de pessoas que fazem devocional todos os dias, essa comunidade aumentar. Vamos para a leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? Ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, o nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e estabeleceu em Harã. Depois da morte do pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e, depois dele, os seus descendentes possuiriam a terra, embora, naquele tempo, Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou dessa forma: a sua descendência será estrangeira em uma terra estrangeira, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Eu, porém, castigarei a nação a qual servirão como escravos, disse Deus. E, depois de tudo, sairão dali e me adorarão neste lugar. Então, deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias após o nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e este os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Deus, porém, estava com ele e o libertou de todo o seu sofrimento, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o constituiu governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou os nossos antepassados na sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar Jacó, o seu pai, e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então, Jacó desceu ao Egito, onde ele e os nossos antepassados faleceram. Os seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado dos filhos de Amor, em Siquém, por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então, o rei, que nada sabia sobre José, subiu ao trono do Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era bonito aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um deles ser maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se aos 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Contudo, o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós?
quer matar-me como matou o egípcio ontem?" Ouvindo isso, Moisés fugiu para a terra de Midian, onde viveu como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, um anjo apareceu a Moisés em meio às labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, Moisés ficou atônito. Aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: "Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó." Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: "Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora, e eu o enviarei de volta ao Egito." Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe apareceu na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: "Deus levantará dentre os seus próprios irmãos um profeta como eu." Ele estava na congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos antepassados. Foi ele que recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Os nossos antepassados, porém, recusaram-se a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no e no seu coração voltaram para o Egito. Eles disseram a Arão: "Faça para nós deuses que nos conduzam, porque a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu." Naquela ocasião, fizeram um ídolo de forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Perdão, irmãos. Deus, porém, afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. "Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e oferta durante os 40 anos no deserto, ó povo de Israel?" Em vez disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, os nossos antepassados o levaram, sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que recebeu o favor de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Foi Salomão, porém, quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. "O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês edificarão para mim?" diz o Senhor. "Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram." Essa foi a pregação, a defesa de Estevão, né? Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus. Então disse: "Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus." Eles, porém, taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: "Senhor Jesus, recebe o meu espírito." Então caiu de joelhos e bradou: "Senhor, não os considere culpados deste pecado."
Tendo dito isso, adormeceu. Que coisa gloriosa. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram profundamente a sua morte. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava tanto homens como mulheres e lançava-os na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Filipe foi a uma cidade de Samaria e ali anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu atenção unânime ao que ele dizia. Espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: "Este homem é conhecido como o grande poder de Deus." Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. Olha só, irmãos, isso aqui acontece muito hoje, tá? Acontece muito hoje. Pessoas que seguem homens que iludem o povo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e no nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. Ele seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: "Deem-me também essa autoridade, para que a pessoa em quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo." Pedro respondeu: "Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se, portanto, dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado." Simão, porém, respondeu: "Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que disseram." Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: "Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza." Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e estava no caminho de volta para casa. Sentado na sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: "Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a." Então Filipe correu para a carruagem, ouvindo o homem lendo o profeta Isaías, e lhe perguntou: "O senhor entende o que está lendo?" Ele respondeu: "Como posso entender se alguém não me explicar?" Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: "Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e, como cordeiro mudo diante do tosqueador, não abriu a boca. Na sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra." Está em Isaías 53. O eunuco perguntou a Filipe: "Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro?" Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: "Olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado?" Assim,
deu ordem para parar a carruagem. Então, Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levasse preso para Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu nada. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, aqui estou eu, Senhor, respondeu. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. O Senhor, porém, disse a Ananias: Vá, este homem é o instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Passados muitos dias, os judeus decidiram, de comum acordo, matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Contudo, os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer em um cesto por uma abertura do muro. Quando chegou a Jerusalém, tentou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, porque não acreditavam que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara e como em Damasco lhe havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram a Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galiléia e Samaria. Ela se dedicava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas,
Jesus Cristo vai curar você. Levante-se e enrole sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, cujo nome em grego é Dorcas. Esta se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. O seu corpo foi levado e colocado em um quarto no andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ao ouvirem falar que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe rogassem: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando, e mostraram-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, ao ver Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Atos capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Quantas coisas gloriosas o Senhor nos mostrou nesses 3 capítulos, né? Que Deus abençoe a sua noite, que Deus te dê o sono dos justos, que a sua noite seja tranquila na presença do Senhor. Uma boa noite e, se Deus permitir, amanhã às 8h30 da manhã estaremos ao vivo com o nosso devocional. A paz do Senhor, meus irmãos.